Sabe quem está querendo o Ronaldo Tavares, do Atlético? Quem? Internacional. Ei. João Batista Filho acabou agora de me mandar uma mensagem. Ele está no ar agora no Debate Raiz, lá em Porto Alegre, e acabou de me mandar uma mensagem que o Inter prepara uma proposta pelo Ronaldo Tavares. Então, o Inter está querendo. Aliás, o Inter quer todo mundo. Se bobear, vai querer te levar também, porque o Inter quer todo mundo. Mas tem que saber se tem, né? Ou então colocar jogador no esquema. O Atlético tem. Ô, Galo, a situação financeira abre o olho aí, Galo. Controlada. Está devendo, obviamente, eu estou dizendo que está controlada, porque não tem aquela loucura de um ano atrás, né? Não tem mais. Crítico hoje quanto... Não, pode. Por favor. Você estava aí já. Você está até seu pescoço. Não, por favor. Tá vermelho. Tá vermelho. Por favor. Não, é porque você tinha um negócio no ponto e ele vai me fazer uma pergunta. Tá, não, é porque assim, HG, eu acho importante, a gente não sabe o que vai ser a situação do Ronaldo Tavares, mas tratar com a expectativa adequada de uma possível vinda do Tavares. Ele não pode ser olhado como cara para resolver os problemas do ataque do Atlético. Isso aí eu acho que é muito perigoso. É mais uma vez, se ele vier e vier com essa expectativa, vai ser mais uma vez o Atlético, digamos, vendendo uma expectativa não de acordo com a realidade. Ele pode se tornar? Pode. Eu até lembrava aqui com o Thiago Fernandes, quando você conversava com o JB, acho a situação do Tavares muito mais parecida com a do Germancano, por exemplo. Que já tinha ali acima dos 25, 26 anos, e que até então não tinha estourado, mas que vem pro Brasil, cara, e começa a fazer vários gols. Foi, cara, importantíssimo na conquista de Libertadores do Fluminense. O Ronaldo pode virar esse cara? Pode, porque o futebol permite. Mas é muito perigoso você colocar em um cara de 28 anos que está fazendo uma grande Série B agora, dele resolver problemas do ataque do Atlético, que vem aí pelo menos, sei lá, a gente pode falar que tem o quê? Na temporada passada o Atlético já tinha problemas com o ataque? Tinha, verdade, 3 anos já. Sabe? Então, desde assim, quando o Paulinho saiu. O que eu tô falando já, a gente nem sabe se vai virar ou não, mas eu acho que o Ronaldo Tavares tem que ser olhado como a famosa palavrinha, aí os amigos vão ficar até irritados. Essa sim é a oportunidade de mercado real. Sabe por quê? Você não faz um investimento tão pesado e se ela não virar, você não perdeu muito dinheiro naquela aposta. Por muito menos, o Atlético foi lá no Atlético e trouxe o Robert. Que não estava demonstrando 10% desse futebol. 10%. Aí o Atlético foi lá e o Atlético primeiro trouxe, ficou um período. Ele continuou não jogando nada, depois o Atlético foi lá e contratou, ou seja, deve ter alguma cláusula ali, quando você trouxe alguma cláusula aqui no empréstimo, depois de um certo tempo você era obrigado a contratar, o Atlético contratou e cadê o Robert? Tá no Atlético Goianiense. Não, ele tá no Chapecoense machucado. Pois é. Então, por muito menos o Atlético buscou o Robert. Eu, principalmente agora, com o interesse do Inter, tendo sido confirmado aqui pelo JB, se sou do Atlético, já estava lá. Não esperava muito não, por favor. Fala aí, Jovem. Não, eu acho que é um assunto pertinente no momento, né? Porque o torcedor atleticano tá sofrendo muito vendo o investimento que foi feito. Mais uma vez, um investimento alto do Atlético que dá errado, que é o caso do Cassieira. Para mim, deu errado. Para mim, ele tem 13 jogos, um gol marcado. Eu acho que as questões técnicas, o que a gente vê, os movimentos... mas é um espaço muito curto. Cara, eu prefiro errar agora do que lá na frente ter um problema muito maior. Eu fui buscar os números porque muitos torcedores, e eu também acabei citando no meu comentário lá na Band News, eu citei o de Santo. O de Santos chegou também no Atlético vindo da Europa, né, vindo do futebol europeu, com um cartaz muito grande. E o de Santos foi um jogador de 33 jogos no Atlético e 7 gols marcados, se eu não me engano, é apenas isso, 3 numa temporada, 4 na outra temporada. Então, assim, foram 33 jogos, fez do de Santos um dos piores jogadores que passaram no Atlético nos últimos tempos. É assim, pelo menos, que o torcedor atleticano encara. Então eu não preciso ficar esperando 30 jogos para apontar algo, porque eu sou o Elton, eu estou na televisão como comentarista, eu não estou envolvendo dinheiro nenhum aqui para dar um comentário, para fazer um comentário, para fazer uma análise. Cassieira, você não deu certo aqui, mas pode ser que você dê certo no Santa Fé de Bogotá, que você dê certo no Milionários da Colômbia, que você dê certo no Colo-Colo do Chile, mas no Atlético você não vai dar certo. E não tem problema eu falar isso. Você pode dar certo em vários outros lugares, mas aqui eu acho as suas atuações ruins, pobres
e do investimento muito alto e que não deu certo no Atlético. Agora, o Atlético fazer um investimento de 7 milhões de euros no momento que o time deixou de contratar outros jogadores que o Atlético tinha uma necessidade muito grande, de um primeiro volante, por exemplo, que pediu, não, esse valor é muito alto, e o Atlético pegou e deu 3 passos para trás e não foi na direção desse primeiro volante, e fez um gasto muito alto, altíssimo, para um time que estava contando pratas para fazer uma boa contratação. Então, para mim, hoje, eu coloco o Cassieira como um grande erro do Atlético e torço para que ele seja muito feliz na carreira dele. Mas no Atlético, de verdade, ele não vai virar. Tira a mão daqui. Não, que nervoso. Vamos falar agora. Tá nervosinho. Calma. Não, apontando o dedo da televisão, o Pisquila lá todo movimentando lá para tentar tirar sua mão. Calma. Isso é porque você não tá aqui do lado todo dia vendo um cara fazer assim, ó. Aqui, não, eu fico aqui, ó. Aqui, ó. Sem infartar. Eu entro na câmera. Eu entro na câmera. Eu entro na câmera. Eu fico fazendo assim, ó. Relaxa, aqui. relaxa. Olha só. Além disso que o Elton falou, 411 minutos jogados em 13 jogos. São uma média de 31 minutos. A gente só não vê o Cassierra mais vezes porque o treinador não quer. Porque o treinador tem oportunidade de colocar ele para jogar. Mas por que ele não quer? Aí que entra a história. Será que ele está treinando bem? Nós não sabemos dos treinos. Mas possivelmente não, porque senão, com a carência que o Atlético tem no ataque, o treinador colocaria ele para jogar. Aí quando você olha, o Valu colocou muito bem, a gente não tem a certeza, mas quando você olha, um jogador jogando, fazendo gols, na Série B, que não é fácil, Série B não é fácil, ele tá fazendo gols, um gol atrás do outro, tá já com uma regularidade, e não é só na Série B, Copa do Brasil, campeonato, cara tá aqui do lado. Não deve ser um custo tão alto que você ir lá na Rússia buscar o Cassierra. E outra, alguém conhecia o Cassierra aqui? Não. Ninguém conhecia. Não. Então isso sim foi uma aposta meio que no escuro, vamos colocar assim. Mas tudo bem, tem lá o análise de desempenho, tem o SIGA que a gente confia, mas o resultado não veio. Agora o cara, ele só tem que fazer o seguinte, pegar a estrada, 1h30, chegar aqui e colocar pra jogar. Ele já tá no momento bem, tá no momento tá voando, pô. É inadmissível quando o Atlético desembolsa 7 milhões de euros para contratar uma aposta. O Atlético não pode pensar em contratar apostas por esse valor. Olha para você ver, HG, o que acontece com o Atlético nos últimos anos. O Atlético contratou o Júnior Santos, que eu tratava como uma realidade, tá? Quando o Atlético contratou. Era o artilheiro da Libertadores. Era um cara que eu tratava como um jogador legal no Botafogo, achava que ele tinha bom desempenho, mas o Cassierra é um cara que ninguém conhecia, velho. Ninguém conhecia. E aí chegou ao Atlético, eu imaginava que pudesse resolver o problema. Por quê? Baseado em vídeos de melhores momentos. Porque eu não tinha capacidade de assistir aos jogos do Campeonato Russo. Eu não assistia ao Russão. E aí eu falei, velho, esse moleque talvez possa resolver. E aí, depois que ele chegou ao Atlético, ele tem dificuldade, sérias dificuldades com a bola no pé. Eu tô 100% com o Elton Novaes em relação ao Cassierra, tá? Eu acho que o Eltinho tá 100% correto. O Cassierra, infelizmente, não deu certo no Galo. E aí é um problema que a diretoria do Atlético vai ter que entubar essa temporada. Vai ter que entubar, vai ter que resolver, porque, pra mim, infelizmente, não dá pro cara ficar aí até o fim do ano. Ô, Valu, eu não costumo ser um cara muito radical em várias coisas. Eu, por exemplo, mas também não me escondo de posicionar, não, tá? Jamais. Eu já falei com vocês que o Alonso não tem condição mais de jogar no Atlético. Eu não acho que o Natanael tenha punch para jogar no Atlético. Então eu falo direto. O Chico da Costa, Cruzeiro tem que dar linha nele no meio do ano. Eu não tenho problema nenhum. O Sinisterra, pelos constantes problemas físicos, não dá para o Cruzeiro gastar tanto dinheiro para segurar aqui e ter um problema crônico e diário quase. Então, nesse caso do Cassierra, eu olho pro Elton e falo, eu acho que você tá certo. Mas aí eu olho para você, Valu, que tá pedindo um pouco mais de paciência e acho que você tá certo também. Ou seja, eu tô muretando. É que assim, o problema são 7 milhões de euros, né? Como o Thiago disse, para uma aposta, 7 milhões tem que ser jogador que vai, como você gosta de falar, chega, farda e joga. Resolver. Porque daqui a pouco, eu acho que o Cassierra, é uma expectativa, acho que eu tô bem solitário nessa hoje aqui, eu acho que ele pode começar a ser útil. Mas aí é que tá o erro. Um jogador contratado por 7 milhões não é só para compor o elenco e para ajudar. Principalmente no momento, igual o Elton frisou bem, do Atlético, numa temporada com mais dificuldade financeira de ir ao mercado. Então, mais uma vez está aparecendo aquele investimento de forte valor, assim como o Atlético já fez com o Júnior Santos, com o Rony também. O Cassierra, hoje, ele está completamente nesse caminho.
A minha expectativa ainda de vê-lo um pouco mais é de achar que ele pode ser útil, mas eu já estou convencido que ele não vai ser o cara que vai puxar o ataque do Atlético e pronto, o homem-gol, o cara onde vai estar concentrado o maior número de gols do Atlético. E isso eu já estou convencido. Agora, eu acho que daqui a pouco ele pode ajudar? Pode, mas que ajuda, cara, né? Se for só ajudar o Atlético em gol aqui, gol acolá, por 7 milhões de euros, mais uma vez parece uma análise bem equivocada de todo o departamento de futebol do Atlético, para não citar só uma pessoa, para não citar o SIG, etc. Aqui, só uma questão, porque muita gente fica assim, ele só tem 13 jogos, como que você faz uma avaliação nessa? Hoje a gente fez uma análise curta, fazendo um paralelo entre o Cruzeiro e o Atlético, que eu acho que pode ter uma aproximação. O Neiser, ele veio para o Cruzeiro como uma promessa, um jovem de 20 anos, e ele teve 10 jogos, Valor, 10 jogos, São só 10 jogos. 11 jogos. 11 jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele tem 3 gols, tem participação direta nos jogos do Cruzeiro atualmente. Tem jogado, e a gente, antes mesmo dele começar a fazer gols, a gente já apontava lá assim, tem futebol, vai tirar alguma coisa aí. O problema tem sido esse com o Cassiera. Eu olho ele em campo e eu não falo assim, tem onde tirar, vai tirar algo, aperta, opa, muda ele de posição ali que vai acontecer algo. Isso não tem acontecido. E os dois têm a mesma minutagem. A diferença é pouca, de 70 minutos. 70 minutos. Um tem 481, o outro tem 411 minutos. Então, assim, a minutagem está acontecendo, mas hoje eu não vejo o futebol do Cassiera surgir nos jogos que ele tem, o pouco tempo que ele tem que aproveitar. E o Neiser consegue aproveitar. Então, eu estou fazendo esse paralelo só para a gente ter minutagens. É claro que são situações totalmente diferentes. O menino, o Neiser, estava jogando no futebol colombiano, estava aqui mais próximo, é jovem, tem um gás danado, mas o Cassiera precisava mostrar algo e ele não conseguiu mostrar, desculpa. Acho que ele mesmo falou no seu comentário, né? Que são situações completamente distantes, assim. O Cassiera já deu 2 voltas no planeta Terra. O Neiser começou a carreira agora, né? Quase 10 anos de diferença, enfim, acho que a própria expectativa. O Cassiera veio da Europa, então assim, sabe, eu não acho que cabe assim, mas tudo bem. É importante para o debate. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do grande Juarez, meu querido, lá de Divinópolis, assistindo a gente, feliz com a vinda do Pedrinho aqui, da Cedro e tal, me perguntou. O que te leva a acreditar que o Ronaldo Tavares possa... Querido, o que eu tô vendo, o que eu tô vendo. Aí eu vou voltar ao meme do Bruno Formiga lá, que viralizou semana passada, quando ele falou, você não viu, falou pro cara, você não viu o scout do jogo? O cara virou para ele e falou assim, só você assistiu o jogo, não ficar só no scout. Porque nesse caso, é óbvio que as pessoas do Atlético assistiram aos jogos do Cassiera. Mas o que levou o Atlético a apostar no Cassiera, e é uma aposta, e nós falamos desde o início, Mina e Cassiera apostas, até do Vitor Hugo a gente falou que seria aposta. O Vitor Hugo parece que se firmou, né? Tem jogado muito bem, à exceção desse jogo contra o Santos. Aí o Juarez me perguntando, te leva a acreditar que o Ronaldo Tavares possa... o que eu tô vendo, o cara é um cavalo. Num futebol físico de um time que pouco como o Atlético, que para mim é o grande problema do Atlético, essa fronhez do Atlético em campo tem relação direta, não sei se com o perfil do elenco, de ser um time, um perfil pouco físico. Eu não vou, até o Valu fica um elenco envelhecido. Fala de vantagem, de vontade, eu não posso acreditar que os caras entrem em campo e não tenham vontade. Eu não posso acreditar. Porque quando eu acreditar que o cara está entrando em campo e não tem vontade, aí eu quero a cabeça dos caras na bandeja, né? Então eu vou falar de característica. É um elenco com características pouco físicas. Eu vou cobrar que o Scarpa me entregue um jogo de força. O Bernard, o Igor Gomes. Não vou. Eu vou esperar que o Hulk, com 40 anos. Não vou. Fala, massa! Finalizando mais aqui um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Como sempre, né? Deixa aquele like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês. Para quem tá chegando, você que não conhece o canal e é atleticano, seja muito bem-vindo. Você tá no lugar certo, tá? Já venha fazer parte da massa aqui no canal, se inscrevendo, deixando o seu like, é muito importante, vai ajudar demais. Ativando o sininho de notificação para tu não perder nada que sai aqui no canal. E deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado sobre esse jogador aí que tá pro Galo
talvez, né, contrate, não sei, vamos ver o que vai ser. E o que vocês acham aí do Hulk em relação ao jejum aí? Um jejum não é que ele queira, né? Um jejum é obrigatório, né? É forçado, vamos dizer assim. Então, enfim, deixa aí a opinião de vocês, tá? Fica à vontade que esse canal aqui foi criado pra vocês. Esse canal aqui tá notícia todos os dias, tá? De domingo a domingo, todos os dias pós-jogo pra vocês. Então, já quero agradecer a todos pela preferência de vocês estarem aqui com a gente no canal. Fiquem à vontade, tá bom? Todos os dias aqui trazemos cortes direto ao ponto pra vocês. Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Aquele, como sempre, forte abraço a todos e até a próxima. Uma ótima noite pra todos. Valeu, massa.